Bom dia, hoje, 5 de abril de 2020, domingo, nós estamos aqui, muitas pessoas, um dia em que muitas pessoas, muitos cristãos se reúnem, mesmo em suas casas, para orar e jejuar pela nossa nação. E isso é muito importante, porque além de uma batalha física, nós temos principalmente uma batalha espiritual. E é espiritualmente que a gente começa a jogar esse jogo e lutar. Então eu creio que Deus há de nos dar as melhores armas para essa batalha e nos dará a vitória. Porque aqueles que o buscam o encontram, não é? Aqueles que se humilham na presença dele, que demonstram realmente completa dependência dele, que é o Deus Todo-Poderoso, que pode garantir vitória, eles alcançam, né? Então eu creio na palavra de Deus, eu creio no propósito de Deus, na palavra de Deus e na resposta que só Deus pode nos dar. Eu gostaria de ler capítulo 1 de Neemias, porque Neemias ele estava passando por algo não parecido, mas de certa maneira era trágico, porque uma cidade sem muros era uma cidade completamente desolada, completamente entregue aos inimigos, completamente vulnerável naquele tempo. E era assim que estava Jerusalém, quando ele perguntou como estava o povo, como é que estava a cidade, e ele ouviu um relato muito triste. E ele dá para nós um princípio aqui do que fazer antes de reconstruir o muro, antes de ver todas as coisas resolvidas, nós precisamos fazer o que ele fez. Diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu os escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Então, Neemias, ele tinha uma função muito importante, ser copeiro do rei, aquela pessoa que tem que beber e comer todas as comidas do rei antes, né? Se tiver envenenada, quem morre é o copeiro. Então, ele tinha uma afinidade, ele tinha uma convivência direta com o rei. E ele precisava de favores do rei nesse momento, para que ele pudesse ajudar a
cidade dele, ter seus muros, ter suas portas serem reconstruídas. E ele fez isso, mas antes de ir para o rei, ele orou. Ele lamentou, sentou, chorou, orou e jejuou. Foram esses os verbos, né? Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E é interessante, além disso, perceber que Neemias, ele reconheceu o pecado do seu próprio povo. Eu, o meu povo, Israel, pecamos. Então, o meu desejo é que hoje a igreja brasileira, ela venha ver o seu próprio pecado, o seu próprio proceder, né? Olha, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Amados, tudo é primeiro com o povo de Deus. O conserto, a aliança, tem que ser feita primeiramente com o povo de Deus. E a minha expectativa nessa manhã é que isso aconteça. Primeiramente, o povo de Deus se arrependa, nós nos arrependamos dos nossos pecados, das nossas vergonhas, das nossas corrupções. E depois disso, nós possamos realmente ver o Senhor agindo com seu braço forte a favor da nossa nação. A nação brasileira precisa da igreja brasileira. E a igreja brasileira precisa estar íntegra, precisa estar quebrantada, precisa estar dependente completamente de Deus para ter realmente a força que precisa nesse momento para ajudar o Brasil. Então, que o Senhor faça isso que ele fez com Neemias, né? Que ele responda essa oração humilde, essa oração de quebrantamento, de total dependência de Deus. E que o Senhor responda a nossa oração nesta manhã, neste dia, e que a igreja possa, de uma maneira sobrenatural, ver o agir de Deus na vida daqueles que têm buscado a Deus e que se expanda para que o ímpio possa testemunhar e possa dizer que a vitória que aconteceu no Brasil diante do vírus e diante dos aliados do vírus, ela veio do Senhor, ela veio do céu. Que todos possam perceber isso, que o mundo perceba isso e que nós possamos inspirar outras nações a fazerem a mesma coisa, a buscar o Senhor. E que não seja apenas hoje, mas que seja uma prática constante da igreja, a oração e o jejum, porque existem castas que só saem com jejum e oração. E nós estamos diante de algumas delas. E nós precisamos depender cada vez mais de Deus e menos de nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor responda ao clamor do seu povo arrependido, do seu povo quebrantado. Esse não é o momento de determinar, esse é o momento de chorar, de lamentar, esse é o momento de colocar-nos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, no tempo dEle, Ele nos exalte, que Ele nos dê vitória e que Ele leve todo esse mal para longe daqui, por causa do povo arrependido e quebrantado que o buscou de todo o coração. Amém? Deus te abençoe.